Neymar pode estar de volta ao Santos. Sua volta ao futebol brasileiro ainda não foi completamente oficializada, porém não foi algo desmentido pelo próprio Neymar e também já foi comentado pelo próprio Fabrício Romano, o principal jornalista da atualidade. Então, partindo desse ponto, qual seria o impacto da volta de Neymar para o futebol brasileiro? Bom, antes de mais nada, é importante lembrar o tamanho do Neymar para o futebol mundial. Existem jogadores que alcançam muito sucesso e se tornam lendas para os seus clubes, mas existem jogadores que monopolizam esse sucesso e levam as coisas para um outro nível, se tornando realmente ícones nacionais, não apenas lendas dos seus clubes. E dependendo das circunstâncias, esses caras até ultrapassam a rivalidade e torcedores de outros clubes param para ver jogar, se importam e muitas das vezes até torcem por esses jogadores. É o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, do Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Kaká, no passado Zico, o próprio Adriano Imperador e, claro, Neymar. Ele faz parte disso. A volta dele para o futebol brasileiro não traria felicidade apenas para o torcedor do Santos, mas para todos os torcedores do Brasil. Até quem não gosta tanto assim do Neymar, pelo menos a nível de curiosidade, deve estar querendo essa volta. Ter o Neymar jogando contra o seu time é um grande evento e talvez seja a primeira e única oportunidade de ver esse jogador atuando em um estádio ao vivo em toda a vida. A presença do Neymar no futebol brasileiro só pode fazer bem para o nosso campeonato. Vale lembrar que apesar dele não ser tão grande em termos esportivos quanto Messi e Cristiano Ronaldo, em termos de figura, ele é sim tão grande quanto esses caras, pelo menos se tratando de Brasil. Aonde ele vai, ele carrega uma legião de gente junto dele. Então tem muitas pessoas que são brasileiras, mas não gostam de assistir o Campeonato Brasileiro. Na verdade, o próprio Neymar já disse que não gosta. Mas muitos voltariam a fazer isso simplesmente para ver o Neymar jogar, independente de torcerem ou não para o Santos. Então, até criar uma conexão maior do brasileiro com o próprio campeonato, o Neymar seria capaz de fazer. Consequentemente, também geraria mais interesse externo. Muitas pessoas assistem o campeonato árabe só por causa do Cristiano Ronaldo. O mesmo vale para o Messi no futebol dos Estados Unidos. O impacto que ele pode trazer é único. Nenhum jogador brasileiro da geração dele, tirando ele, seria capaz de fazer uma movimentação tão grande no nosso campeonato. O Neymar é o tipo de jogador que gera revoluções. Como eu disse antes, esportivamente ele não é tão grande quanto o Cristiano Ronaldo, por exemplo, mas em termos de figura, ele não deve nada para o Cristiano Ronaldo. Ele tem tanta popularidade quanto ele. Logo, até jogadores de fora do Brasil poderiam se interessar e vir jogar para cá por causa dele. Por exemplo, recentemente o Memphis veio jogar no futebol brasileiro. O Memphis é um bom jogador, um jogador de determinada relevância no futebol mundial, mas não está nas mesmas proporções do Neymar. E mesmo assim já atraiu uma determinada atenção, a ponto do próprio Pogba ter dito abertamente que gostaria de vir jogar aqui no Brasil só porque gostaria de jogar com o Memphis. Agora imagine o que um jogador como o Neymar poderia proporcionar na mente de outros jogadores à procura de clubes no futebol mundial. Talvez eles olhem para o Brasil com um pouco mais de atenção. Até porque não teria só o Neymar aqui, também teriam outros grandes nomes, como por exemplo Thiago Silva, o próprio Memphis, Coutinho, enfim. Mas o Neymar levaria as coisas a outro nível, literalmente falando. Até para os jovens jogadores seria algo saudável. Certa vez o Di Maria disse que no começo da sua carreira ele atuava na segunda divisão da Argentina, e uma coisa que o beneficiou bastante foi o fato do River Plate ter sido rebaixado no ano anterior. E no ano em que o Di Maria estava jogando na segunda divisão, o River Plate estava por lá também. Então, por ter um clube desse tamanho lá, automaticamente a segunda divisão passou a ter um pouco mais de repercussão do que normalmente teria. E isso gerou um pouco mais de atenção do Di Maria no futebol argentino. Então, ter um jogador como o Neymar por aqui poderia facilitar até a procura de grandes talentos surgindo justamente aqui no Brasil. Imagine um jovem jogador surgindo no profissional agora e tendo uma grande atuação contra o Santos do Neymar. Já seria uma grande narrativa para o procedimento da carreira desse jovem. Um exemplo é o próprio Neymar, no jogo contra o Flamengo em 2011, em que ele jogou demais, mas uma coisa que aumentou a grife, a repercussão dessa partida é o fato de ter o Ronaldinho Gaúcho atuando no Flamengo nessa época. Esse jogo se tornou simplesmente histórico e teve muito mais proporção
do que geralmente os jogos aqui do futebol brasileiro têm. E com certeza não existe destino melhor para o Neymar aqui no Brasil do que o Santos. É claro, Palmeiras e Flamengo são clubes muito mais ricos, que estão em um momento muito melhor, histórico recente muito melhor, elenco superior, um projeto mais estruturado. O Santos não está nem perto de ter tudo isso, é um clube muito mais limitado no momento. Mas exatamente isso é o que torna o Santos dependente do Neymar. O Santos precisa muito mais do Neymar do que o Flamengo e o Palmeiras. É claro, o Neymar jogaria em qualquer um desses dois clubes sem nenhuma dúvida, ele teria vaga nesses clubes com certeza, mas no Santos seria algo muito mais especial, não dá para negar isso. Recolocar o Santos no mapa, onde o Santos simplesmente merece estar, colocaria o Neymar em outro patamar do que se ele simplesmente chegasse em um grande clube e tivesse um grande sucesso. Fora que, muitas vezes, ter um grande jogador em um grande clube acaba sendo um problema, já que esse grande jogador acaba sendo um escudo para outros problemas que podem surgir. Um exemplo é o Cristiano Ronaldo. Ele chegou na Juventus, foi bem, marcou muitos gols, foi campeão italiano, mas não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. E antes dele chegar, o clube havia alcançado 2 finais de Liga dos Campeões. Então parece que eles estavam muito melhores sem a presença dele. Mas a verdade é que quando ele chegou lá, o clube começou a se definhar por dentro. Houveram várias decadências na Juventus que eram independentes do desempenho do Cristiano Ronaldo. Mas por terem ele lá, acabou parecendo que ele era o motivo de tudo, ele foi o escudo de tudo e ficou por isso mesmo. O Cristiano Ronaldo foi o problema na opinião de muitas pessoas. E o que o Neymar menos precisa agora é isso. Ele não precisa correr esse risco de chegar num clube gigante que vem ganhando praticamente tudo que vem disputando nos últimos anos e talvez esse clube não tenha um grande ano de sucesso como costuma ter, não necessariamente por falta de desempenho dele, mas por outras coisas que estão fora do controle do próprio Neymar. E aí ele acabar sendo o responsável por tudo, moralmente falando. Se for para ser o responsável por tudo, que seja por uma revolução, por colocar o clube em outro patamar. É algo que o Santos precisa fazer. Sem contar que se as coisas não forem completamente como planejado no Santos, a ponto do clube não conseguir ser campeão de nada, por exemplo, também não vai ter nenhum arranhão na imagem do Neymar. O simbolismo, a gratidão da torcida vai continuar sendo a mesma. Vai ser uma relação muito mais calma e tranquila do que em qualquer outro lugar. A última vez em que ele teve tempos assim foi no Barcelona, porque no PSG ele teve muitas cobranças, muitas rusgas com os torcedores do PSG que chegaram a cobrar o cara na própria casa dele. No Al Hilal ele não conseguiu nem jogar praticamente, foram muitas lesões. Então pode ser que tenha até ficado um sentimento de decepção, talvez do próprio Neymar, que esperava fazer mais no clube. Já no Santos, não, as coisas vão ser mais leves. Mas é claro, ele precisa chegar lá e jogar também, é isso o que realmente importa. Apesar de todo o marketing envolvido, o engajamento em redes sociais, o dinheiro que ele vai trazer com venda de camisa, venda de ingresso, patrocínio, vai ajudar muito a levantar o clube, mas o que realmente importa é ver o Neymar jogando. Então ele precisa estar minimamente saudável fisicamente para proporcionar isso para o torcedor, nem que seja por apenas 6 meses, que é o tempo de contrato que se fala inicialmente. Embora eu acredite que isso seja apenas uma cortina de fumaça e que logo depois da chegada dele, isso vai ser resolvido e ele vai acabar renovando esse contrato, pelo menos até a Copa do Mundo, que por sinal tende muito a ser o último grande ato da carreira do Neymar. Tudo que ele for fazer agora tem que ser visando essa Copa do Mundo. Apesar dele ter ficado praticamente 1 ano sem jogar, depois de assinar com o Al Hilal e ter tido suas lesões, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, ainda falta mais de 1 ano para a Copa do Mundo. E se nesse período restante ele recuperar a confiança, recuperar o ritmo, regenerar a sua imagem, ele pode chegar na Copa do Mundo completamente pronto para decidir o campeonato, coisa que tecnicamente ele sempre foi capaz de fazer. Hoje, muitos podem dar ele como acabado, como um jogador que simplesmente já fez tudo que tinha para fazer e hoje não tem mais nenhuma condição de jogar uma Copa do Mundo. Mas estamos falando de futebol, um esporte em que 1 ou 2 meses são praticamente uma eternidade. Por exemplo, o Mbappé, há alguns meses atrás, era motivo de piada, chacota mundial, porque não estava conseguindo fazer acontecer no Real Madrid. E agora já é outra coisa que se fala a respeito dele. Muitos até cogitam que ele vai ser o protagonista do Real Madrid em breve. Então no futebol as coisas mudam muito rápido. Talvez 6 meses de Santos já seja suficiente
pro Neymar mudar a percepção das pessoas a respeito dele. E para mim é muito claro que a melhor opção é voltar pro futebol brasileiro, não há nenhuma dúvida. É claro que ele tem futebol suficiente para atuar nos clubes da Europa, mas ele já está em uma outra rotação da sua carreira e talvez por questões de mercado seja impossível imaginar isso agora. Por conta da idade, do histórico de lesões, valores financeiros, longo prazo, enfim. Então o que resta para ele no momento são os mercados mais alternativos mesmo. Chegou-se a falar de futebol dos Estados Unidos, mas ali já é uma coisa completamente fora de cogitação. O Messi foi para lá e automaticamente atraiu mais atenção, mas ele fez isso depois de cumprir a sua missão, digamos assim. Ele foi campeão da Copa do Mundo, foi protagonista e depois ele foi, entre aspas, curtir a vida no futebol dos Estados Unidos. Na Arábia tem um projeto mais ambicioso do que isso, eles realmente querem transformar o futebol árabe em uma máquina de futebol, muito por conta da Copa do Mundo de 2034, e aí começam a investir em grandes estrelas. E o Neymar foi uma dessas estrelas. Mas um jogador no futebol árabe não se torna maior do que ele já é por causa de títulos e gols por lá. Ok, o Cristiano Ronaldo faz muitos gols na Arábia, mas vocês acham que ele está se tornando maior do que ele já é por causa disso? No fim das contas, é a mesma coisa que a MLS, porém com mais dinheiro e expectativa envolvidos. Só isso, não é o cenário ideal para se preparar para uma Copa do Mundo. Os clubes árabes têm sim muito investimento, mas se concentram em 4 clubes basicamente: Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly e Al Ittihad. Todos os outros clubes do campeonato são praticamente amadores, nem se comparam com esses. A maioria dos clubes brasileiros fariam frente a esses clubes da Arábia. Nenhum clube, por melhor que seja, é campeão por aqui com uma sequência de invencibilidade tão absurda quanto a do Al Hilal, por exemplo. Eles simplesmente dominam o campeonato. Nenhum outro clube chega perto. Aqui no Brasil as coisas são mais competitivas. É mais por uma questão de tradição mesmo. Então, sem sombra de dúvidas, o melhor para o Neymar e também para o futebol brasileiro é a volta dele para o Santos. Mas é claro, você pode ter a sua opinião também, e o espaço dos comentários está completamente aberto para você deixar a sua opinião.